Olá a todos e bem-vindos a mais um brinde com o Sr. Presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, Bernardo Gouveia. Bernardo. Olá, olá Helder. Muito obrigado por ter aceito este convite e por ter tirado um bocadinho do seu tempo para estarmos juntos. É um homem do marketing, não é? E que depois seguiu a viagem do vinho. Conte-nos um bocadinho da sua história profissional. Obrigado, Helder, por esta oportunidade e felicitações pela iniciativa, que é muito interessante e que estou certo que vai ter imenso sucesso. Obrigado. Como os seus vinhos, aliás. Muito obrigado. Como é que eu entrei no mundo dos vinhos? Eu sempre tive uma ligação à agricultura, por razões familiares, desde sempre, e ao campo. Ali mais centrado na zona da Beira Baixa, Alto Alentejo, e para além disso sempre houve a cultura do vinho em minha casa, em termos de acontecimentos familiares, sociais, vivência, portanto, claro. Sempre esteve presente, e portanto foi muito fácil, a partir de uma certa altura, à idade mais adulta, começar-me a interessar mais aprofundadamente sobre os vinhos, o setor. Ainda me lembro do Jornal dos Vinhos, que foi dos primeiros jornais que surgiram, que eu lia. E como é que vai parar ao marketing? Porquê é que segue primeiro as pisadas do marketing? O marketing tem a ver um pouco com opções profissionais. Eu tirei uma formação na área do marketing, depois o MBA na Católica também foi especializado em marketing e naturalmente comecei a trabalhar na área da publicidade, depois como consultor de marketing, e pouco depois de ter terminado o meu MBA, conheci o João Dotti, que estava no Esporão na altura, que também era um alumni, um ex-aluno do MBA, e a partir daí entrei no Esporão e foi nunca mais acabar. Certo, e passou em grandes casas, não é? O Esporão, Bacalhoa, a Companhia das Quintas, e recentemente enverdou por este lado mais, direi, político, ou mais... Institucional. Institucional, obrigado. Porque começou, antes de estar aqui como presidente do IVV, esteve na CVR da região de Lisboa. Sim, estive portanto, no Esporão, na Bacalhoa, quando entrei era a JP Vinhos, mas Bacalhoa, hoje em dia é um grupo importante, na Companhia das Quintas, foi uma aventura também bastante interessante, depois na Adega Cooperativa do Redondo, finalmente na CVR de Lisboa, onde aí sim tive uma função um pouco mais institucional também, e depois surgiu a oportunidade de vir para esta função que eu encaro como, por um lado, um serviço que me sinto em condições de poder prestar ao setor. Por outro lado, como uma função extremamente atrativa em termos intelectuais, e que dá uma perspectiva macro e abrangente muito interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a paixão do vinho vem dessa zona norte do Alentejo ou vem mesmo da vivência em casa com o vinho e de família? É daí que vem a paixão pelo vinho? Eu associo as duas coisas, porque para mim o vinho, sem a vinha, sem pôr os pés da terra, é algo que fica muito... Limitado. Limita-se a... É muito interessante a prova do vinho e eu tive grandes professores que me ensinaram a provar o vinho, a saber as diferenças, mas se ficarmos só pelo produto, limitamos imenso, porque o vinho tem uma perspectiva geográfica, social, cultural, que é interessantíssima e, de facto, o campo dá-nos uma vivência extraordinária. O campo liga-nos à terra, não é? Liga-nos à terra, exatamente. E isto é um produto agrícola e, portanto... Exatamente, é verdade, é isso mesmo. Eu acho que o vinho sem a vinha, pronto, não existia, não é? É. Naturalmente. Falando aqui um bocadinho de história, portanto, antes do Instituto da Vinha e do Vinho, tínhamos a Junta Nacional do Vinho, que intervinha
intervia bastante no mercado, Sim. no fundo gerindo os estoques existentes, no fundo para tentar regular de certa forma o mercado. Como é que hoje em dia o IVV intervém no mercado do vinho em Portugal? Sim, exatamente. A Junta Nacional do Vinho tinha um papel muito interventivo, não só ao nível dos estoques que podiam estar disponíveis em Portugal, no mercado, como, além disso, até na fixação de preços. Nós temos aí atas da Junta Nacional do Vinho, do início, em que se determinam os preços de venda e de compra das uvas a nível nacional, que foi extremamente interessante. E isso era para proteger o viticultor ou era mais na perspectiva do vinicultor? Era na perspectiva de controlar, sobretudo, a oferta, porque, de facto, claro, era importante também na perspectiva do viticultor que os preços mantivessem com alguma estabilidade e havia uma necessidade enorme de controlar a oferta, por um lado, e também de fazer uma política muito ativa ao nível do incremento da qualidade, porque claro, isso nota-se, de facto, houve um trabalho muito intenso a esse nível, com os fiscais da Junta Nacional do Vinho, que passavam por todo o país, com as suas Harley Davidsons, com um analisador, um kit de análise. Uma está lá em baixo, Uma está lá em baixo, que é muito interessante, e que iam por todo o país, no fundo, a promover a qualidade das uvas e dos vinhos. Hoje a situação é completamente diferente, isso faz parte da história, estamos num mercado europeu. Apesar do setor ser extremamente regulado, é um setor muito regulado a nível europeu, obviamente, e nacional, mas, de facto, a intervenção do IVV nos tempos atuais é, sobretudo, mais ao nível, por um lado, de garantir que as denominações de origem e indicações geográficas tenham, de facto, um papel de controle, de veracidade, que promovam, de facto, a qualidade ao nível dos nossos vinhos e que consigam garantir aos consumidores, de facto, a origem do produto rastreável. Então, se eu percebo, portanto, o IVV hoje em dia está mais como um guarda-chuva do setor, no fundo, a olhar para quem está a cuidar da qualidade e da origem dos vinhos. É isto? É um pouco isso. O IVV está atrás do palco. É isso. É esse o papel que nós temos. Antigamente era protagonista e agora está... Exatamente. Nós agora estamos atrás do palco, como está neste momento... As pessoas a verem-nos. O Nuno, não é? O Nuno, é isso. O Nuno aqui e criamos as condições no mercado que é, de facto, muito regulado para que haja equilíbrio, um equilíbrio concorrencial e entre as diferentes regiões, para que haja a promoção da qualidade dos nossos produtos, para que haja um apoio à competitividade das empresas e para que, de facto, os vinhos portugueses continuem numa senda de progresso que nas últimas 2 décadas tem sido assinalável. Excepcional. Exatamente. E isso leva-me à pergunta seguinte, que é de que forma é que o IVV ajuda à competitividade dos vinhos portugueses? De várias formas, de variadíssimas formas. Em primeiro lugar, para haver competitividade, estando neste caso a pensar a nível internacional, é necessário que as empresas tenham condições que sejam transparentes e que sejam equilibradas em todas as regiões, para além do facto de existir um programa nacional de apoio ao setor vitivinícola, que apoia em várias vertentes, desde a vertente da reestruturação das vinhas, o programa Vitis, até à promoção nos países terceiros, passando pelos seguros, pela destilação de subprodutos, um plano que de facto dá um apoio muito importante para as empresas, e aqui a medida emblemática é de facto o Vitis, que tem desde o ano 2000
apoiado os viticultores na reestruturação das suas vinhas, na melhoria da matéria-prima e, portanto, na competitividade do produto final. Sim, sem dúvida, porque no momento em que há uma reestruturação de uma vinha, portanto, a vinha nova terá melhor rendimento, em princípio, no médio prazo terá melhor qualidade e, portanto, isso melhora a competitividade do setor de uma ponta à outra, porque depois os vinhos ganham qualidade, ganham também melhor preço, porque o rendimento por hectare também poderá ser maior e, portanto, sim, podemos dizer que o Vitis talvez seja a melhor ferramenta de competitividade que temos neste momento. O Vitis tem tido, de facto, um papel fundamental na viticultura portuguesa. Há grande parte das regiões já reestruturaram mais de metade da sua área. Tem sido um apoio fortíssimo e tem, de facto, melhorado imenso a qualidade dos nossos produtos e apoiado a sustentabilidade, sobretudo da viticultura, porque, de facto, as vinhas a partir de uma certa idade, ainda que eu gosto muito das vinhas velhas, a partir de uma certa idade, em termos de rendimento e de conta económica, deixam de ser tão interessantes, a não ser que, de facto, o produto consiga depois ficar marcado a um valor elevado. Portanto, aqui a questão fundamental, não só no âmbito da medida da reestruturação, como também nas outras medidas, e na promoção, também destaca a promoção nos países terceiros, é, de facto, o nosso produto conseguir continuar a ter uma tendência de aumento do valor percebido. Ou seja, portanto, nós conseguirmos continuar a ter cada vez mais produtos de qualidade, mas também consegui-los posicionar e encontrar mercados que recebam esses produtos com um valor mais alto. Sim, porque hoje em dia, e na experiência que tenho da minha empresa, Portugal não tem problemas nenhuns com qualidade. Realmente a dificuldade é ganharmos terreno em podermos vender um pouco mais caro e, no fundo, de Portugal ser percebido como não só qualidade, mas também o valor terá que ser dado no médio prazo, eu acredito, no momento em que Portugal continuar neste caminho de ganhar nome, ganhar prestígio e perceber-se que realmente somos um país especial em termos vitícolas. O IVV, portanto, coordena e regula todo o setor, naturalmente está muito bem interligado às CVRs e aos institutos que garantem a qualidade e, no fundo, as denominações de origem e as indicações geográficas. Que melhorias prevê nesta ligação entre IVV e quem regula cada uma das regiões? Imensas. Nós estamos neste momento num trabalho intenso com todas as CVRs. Conseguimos, ao fim de vários anos de debate no setor, publicar e criar um novo decreto-lei que, no fundo, que é onde o setor está institucionalmente estruturado, com um foco enorme no que é a delegação de competências do IVV junto das CVRs e que vai permitir que as CVRs tenham um outro nível de exigência para os operadores. O IVV também estará cá para apoiar essas CVRs, seja ao nível dos planos de controle, que são muito importantes, seja ao nível da própria governação das CVRs, que têm que ter, de facto, uma política de governação equilibrada, transparente, equitativa para todos os operadores, porque, de facto, estamos num mercado que tem a grande característica de ser um mercado de concorrência livre e, portanto, é muito importante que as regras sejam claras para todos e aplicadas de uma forma imparcial para todos. O setor é muito regulado a nível europeu, não faz um rótulo quem quer, não planta uma vinha quem quer. Claro. Há regras, há leis, há portarias, há regulamentos que se têm que todos enquadrar dentro da regulação europeia. E, portanto, também o IVV, neste momento, em linha com o que é a perspectiva da Comissão Europeia para o setor, aposta cada vez mais no reforço
do que são os produtos de denominação de origem e com indicação geográfica. Este é o nosso grande foco e para isso é preciso de facto que as CVRs tenham ferramentas e instrumentos para continuar a criar um nível de exigência na produção, seja de rastreabilidade, de qualidade, seja ao nível da apresentação dos produtos, da defesa das suas denominações de origem, da defesa das castas autóctones, que é um fator muito importante para o nosso setor. E temos visto já algumas CVRs também a intervirem em produtos de preço demasiado baixo no mercado, não é? Portanto, essa força foi o IVV que transmitiu também e que no fundo está a suportar, como antigamente a Junta Nacional fazia, portanto, não deixar que os vinhos, no fundo, baixem preço, mas sim mantenham ou subam? Nós não podemos intervir no mercado, nem é esse o nosso papel. Temos o foco muito acentuado na criação de valor. Esses problemas que o Hélder conhece bem ainda existem em Portugal, sobretudo no mercado interno. Nós temos alguns instrumentos, como foram aqueles que foram agora utilizados nesta altura de Covid, a destilação de crise, que basicamente se destinam a dar um apoio aos produtores para que a pressão dos estoques não seja... Não obrigue, no fundo, a despejar mais vinho para o mercado a baixo preço, não é? Exatamente. E as nossas políticas e a nossa perspectiva é, de facto, na aposta da diferenciação e do aumento de valor. Portanto, tudo o que nós estamos a realizar em termos de estratégia, de apoio ao setor, passa por aí. Continuar a focar na diferenciação dos vinhos portugueses, porque de facto nós temos vinhos que são muito diferentes de norte a sul do país e isso é uma força que contrabalança a nossa falta de dimensão crítica em relação a outros países. E é por aí que temos que ir. E eu pego precisamente nas castas que estava a defender e bem, que são realmente a riqueza do país, naturalmente as regiões, e dentro de um país tão pequeno conseguimos ter esta diversidade de climas e de terroirs que, no fundo, permitem-nos ser diferenciadores no resto do mundo. Portanto, o IVV, uma das suas missões, ou talvez a grande missão, é, no fundo, o registro vitícola, portanto, o cadastro vitícola, Sim. que já tem sido feito há vários anos e que, no fundo, hoje em dia nós conseguimos saber, pelos geocódigos, qual é a casta, qual é o local, as coordenadas de uma vinha de qualquer produtor no país. Com o crescimento e com o sucesso de Portugal, as licenças de plantação estão cada vez mais difíceis de obter, às vezes têm que ser feitas por transferência entre regiões. Como é que está este assunto e o que é que prevê no futuro próximo no que toca, no fundo, a licenças de plantação? Bom, o regime das novas plantações, das novas áreas de plantação, foi agora debatido a nível europeu no regulamento modificativo no âmbito da nova reforma da PAC, que a presidência europeia portuguesa encerrou, fechou, concluiu e o IVV esteve muito de perto a acompanhar todas as negociações ao nível do setor do vinho. E o que foi determinado nesta negociação por os três players na Europa, que basicamente passam pelo Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho, com perspectivas diferentes. A Comissão Europeia tinha uma perspectiva mais liberalizadora da plantação, o Parlamento Europeu mais conservador e limitadora, e nós, como Presidência do Conselho, fechámos uma negociação em que, de facto, o regime é estendido até 2045 com duas avaliações intercalares. Portanto, ele vai continuar como está. Portugal pode, como os outros países europeus, disponibilizar 1% da sua área de vinha todos os anos. Os critérios com que essas autorizações são atribuídas é que podem, dentro do regulamento, de alguma forma, indo sendo ajustadas. É isso que temos vindo a fazer, para que haja mais oportunidade, não só de novos entrantes,
mas também para os players que estão no setor poderem também aumentar a sua área de vinho. Portanto, quer dizer que ano a ano podemos sempre plantar um pouco mais, é isto? Temos sempre 1% de cota relativamente ao total nacional para atribuir. Normalmente isto significa que atribuímos por ano 1.900, um pouco mais de 1.900 hectares de autorizações de vinha. E essas licenças são entregues às regiões? Não, elas continuam a ser controladas pelo IVV? Sim, há um concurso que é feito pelo IVV, mas as regiões têm uma palavra a dizer no que se refere, sobretudo, à cota que pretendem ter. Há regiões que fecham completamente e nós temos vindo a respeitar, porque respeitamos a diferença regional e, no fundo, o que é a vontade do Conselho Geral de cada CVF. Certo. Por exemplo, o Douro, Madeira, fecham muito, quase ao grau zero, não podem fechar até ao limite, mas é muito pouca a área que é atribuída, é residual, no Douro e na região da Madeira até aqui. No Alentejo, o Alentejo tem vindo a fazer um caminho também de limitação. Isto é a avaliação que as estruturas regionais, os Conselhos Gerais das CVRs fazem, que o IVV tem respeitado. Outras regiões têm ganho com isso, o Minho e Lisboa, sobretudo, que aproveitam e que conseguem ter mais autorizações. Mais licenças, isso mesmo. Mais licenças. Sendo o IVV a voz, né, do setor vitícola nas direções regionais e por sua vez, no Ministério da Agricultura, que peso, prevê que o peso do setor aumente, ou seja, a força do setor vitícola aumentará dentro do Ministério da Agricultura, vai-se manter, acha que estamos num caminho de redução, qual é o seu sentimento? O meu sentimento neste momento presente é até de ganho de protagonismo. De facto, o setor, nesta crise toda do Covid, mostrou uma enorme resiliência, apesar de a crise ter afetado assimetricamente as empresas, que reagiram de formas diferentes, tendo em conta também qual é que era a sua estrutura em termos de canal de distribuição que tinham, mas o setor ganhou, de facto, bastante protagonismo, sobretudo porque ao nível das exportações estamos com um crescimento notável e que nos permitirá dizer que até ao fim de 2023 será atingível o objetivo que o setor se propôs há alguns anos de atingir 1.000 milhões de euros de exportações. E, portanto, é um setor muito competitivo, muito dinâmico e que no Ministério da Agricultura é muito acarinhado precisamente também por isso. Nós somos modernos, somos dinâmicos, promovemos Portugal, promovemos a nossa diferença e, de facto, sim, ganhamos peso por causa disso. E exportamos muito e, portanto, somos a voz de Portugal lá fora, não é? Sim, não exportamos tanto como, por exemplo, as hortícolas, mas temos uma imagem, projetamos a imagem. Claro, não temos marcas na rua. Temos a marca e isso é muito importante e é aí que nós temos que reforçar a nossa diferenciação, é na nossa imagem. Temos feito um excelente trabalho, temos que reforçá-lo mais, com certeza. Então isso quer dizer que vamos conseguir mais ajudas do Ministério da Agricultura, certamente? As ajudas do Ministério estão hoje, sobretudo, fundamentadas no que são as transferências da Comunidade Europeia, que é o programa FEAGA, é um plano nacional de apoio que neste momento é de 62,2 milhões de euros por ano. Isto até 2023, após 2023 o montante continuará pelo menos até 27, mas as medidas vão mudar um pouco no âmbito da nova reforma da PAC, chamada PEPAC, é isso que estamos a estudar neste momento. Portanto, esse apoio vai continuar a existir. Por outro lado, também no âmbito do PRR, o Ministério da Agricultura tem alguns projetos ao nível da rede de inovação que vão apoiar, nomeadamente, a defesa das castas autóctones, através de um apoio à investigação dos genótipos das nossas castas e, além disso, também medidas de apoio no âmbito do que são os projetos do INEAV para a digitalização e a tecnologia
que são fundamentais nesta altura em que se discute muito a questão da sustentabilidade e da mitigação e adaptação às alterações climáticas. Sem dúvida, e tudo isso vai ajudar mais uma vez à competitividade do setor. E parece quase de propósito, a minha próxima pergunta tem precisamente a ver com a sustentabilidade, não é? A União Europeia, no fundo, fala-nos de medidas de sustentabilidade que vão ter que ser cumpridas nos próximos anos. Que papel tem o IVV nestas medidas que estamos integrados dentro de uma estratégia europeia? Temos vários planos em que estamos a trabalhar. O primeiro plano, de facto, é conseguir articular com a Comissão Europeia como é que estes objetivos, que são muito ambiciosos do Pacto Ecológico Europeu, se vão aplicar ao setor. A vinha é, de facto, uma das culturas que mais materiais fitofarmacêuticos, fitossanitários, consome, e temos aí um grande desafio. Portanto, estes objetivos são macro, dentro do Pacto Ecológico Europeu, depois têm que ser revertidos para o setor de uma forma realizável e sustentável também em termos económicos. Claro. E isso é muito importante. É um trabalho, lá está, atrás do palco, mas que é feito por nós Até também. porque a sustentabilidade é uma palavra muito ampla, não é só sustentabilidade Exatamente. Ecológica, mas sustentabilidade económica também, e tem que ser sempre visto os dois lados. Sem dúvida, uma sem a outra não existem. Por outro lado, estamos neste momento com um grupo de trabalho a desenvolver o que é um referencial nacional para a sustentabilidade, de forma a que os produtores possam ter um referencial que seja possível aplicar nos seus produtos, que é hoje em dia algo que começa a ser cada vez mais pedido pelos mercados internacionais. Portanto, estamos a finalizar o caderno de encargos para esse referencial e continuamos no nosso departamento de viticultura a tentar encontrar mais medidas para o setor, no sentido de facto de promover uma sustentabilidade e uma adaptação às mitigações climáticas, por exemplo, ao nível dos seguros. Há situações que de facto se calhar não são para o comum dos enófilos, não são muito óbvias, mas é muito importante continuar a apoiar o sistema de seguros. Nós conseguimos ampliar a rede de apoio dos seguros aos Açores e à Madeira e, além disso, colocar questões muito importantes como o risco de escaldão e de desavigo nos seguros, um sistema apoiado e que é fundamental hoje em dia, nesta época que nós vivemos de fenómenos extremos, para que o viticultor tenha, de facto, também ferramentas de sustentabilidade económica. Para além disso, há inúmeros outros aspectos que, ao nível da sustentabilidade, se vão colocar, em particular, em articulação com as CVRs, que, no fundo, é adaptar o que podem ser as nossas práticas culturais tradicionais, e há muita vertente sustentável em muitas empresas, em muitos produtores e viticultores em muitas regiões, que não é óbvio e não é evidente para muitos consumidores e muitas pessoas, mas que são já práticas que nós temos e que têm que ser fomentadas e até comunicadas. Pronto, e é isso mesmo. Há bocado, quando falava de um caderno de encargos de referenciação, é como criar um selo de garantia de sustentabilidade? No fundo, é isso que... Também, esse é um dos resultados finais. Portanto, começa por ser, de facto, que é, numa perspectiva nacional, os pressupostos que devem ser cumpridos para que os produtores, os viticultores, os operadores que estão na produção possam dizer e comunicar que têm uma política de sustentabilidade, e aí assentamos completamente os nossos pressupostos no que são as resoluções da OIV, a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, para o setor, e como resultado final os produtores poderem comunicar com o consumidor que de facto têm uma política de sustentabilidade. Hoje em dia, de facto, é uma tendência crescente. Cada vez mais as pessoas se preocupam com estes domínios. Sim, e não precisamos de apenas ser
mas também temos que o parecer. Exatamente. Nós já temos muita prática em termos sustentáveis, muitas empresas que de facto têm processos de sustentabilidade e práticas culturais, mas que não estão estruturadas num sistema e que não são comunicadas enquanto tal. E o que há que fazer em relação ao referencial nacional é criar critérios para que haja transparência, para que não hajam aquilo que se designa hoje políticas de greenwashing, É isso mesmo. para que não haja uma descredibilização do sistema, credibilizar. E, portanto, tem que haver, de facto, critérios que sejam, por um lado, acessível para uma grande empresa que está muito estruturada, mas também para um pequeno produtor. E rigorosos. E rigorosos e transparentes, sim, muito Naturalmente. importante. Então, um brinde à vinha, ao vinho. Obrigado por este bocadinho que nos deu e saúde. Hélder, muito obrigado, foi muito interessante e muito sucesso para si, para o programa e para todos que nos estão a assistir. Obrigado. A nossa. Saúde. Saúde.